Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Opa. Você que estava acompanhando aí o Redação Meu Timão com o Becker. O Coringão vem de 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Ninguém no Brasil tem um retrospecto tão impressionante como o Corinthians nos últimos 6 jogos. Vai, Coringão, você que está aqui no Alambrado Alvinegro, no Meu Timão. Segue a gente também no Alambrado Alvinegro. Tem o link do nosso canal aqui embaixo. Para você seguir a gente no YouTube também. Tô aqui com o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Eu tô dando umas postagens aqui. Tá fazendo? Pô, eu, na verdade, tô feliz de estar aqui. Tô feliz porque, primeiro, que a gente tem nosso personagem, ídolo de hoje, que é demais. Grande ídolo do José... Como que é? José Costa Aguiar, né? O Zeca, o grande Zeca. José Melo da Costa Aguiar. Sempre falo isso daí. E agradecer o mestre Cuca, tá abrindo aqui, agradecer o mestre Cuca Burgers, que é nosso parceiro das antigas aí. Tem uns lanches fera aí. Inclusive trouxe para o nosso grande Rosinei comer. Tava bom o lanche, Rosinei? Tava bom demais. Obrigado por você estar aí, viu, cara? Não, eu que agradeço pelo convite. Obrigado pela sua história no Coringão, né, mano? Pô, legal, você foi monstro. Eu que agradeço, né? Você é monstro. Porque, maravilhoso, o período ali naquele clube maravilhoso. Quanto tempo de Coringão? Rapaz, contando tudo. Eu cheguei no Corinthians com 13 anos, né? Molequinho. Fiz 14 lá. Eu cheguei dia 28 de abril de 98 e fiz aniversário dia 3 de maio. Então, fiz meu aniversário ali no Corinthians. 5 dias depois, cara. 5 dias depois. Cara, esse lance de marca, o primeiro dia chegar, que passou num teste, não sei, marca assim é foda, né? Marca o jogador. Você fez teste no terrão, teve tudo isso? Eu fiz teste no terrão. Eu passei... Foram bons anos ali, né? Na base do Corinthians, né? Passando por aquele... A nossa chuteira nem durava nem um mês. E daquela rapaziada toda, qual era a rapaziada que estava com você, que subiu com você, que foi revelado que você conhece desde moleque, desde os 13, 14 anos lá do Corinthians? Cara, foi uma galera boa ali, o Coelho, o Betão, o Wendel, quem mais? O Wendel volante. O Wendel volante. Bruno Otávio. O Bruno Otávio é mais novo, né? Mas também passou pelo terrão lá. Tá com os cabelos brancos, o Bruno Otávio. Tá velhinho. Tá com bastante cabelo branco. A gente se encontrou esses dias, até brinquei com ele. Falei, rapaz, acho que vocês que eles falavam que eu era o mais velho, né? Você falsificou a sua idade. Falei, não, mas jamais. você é o mais velho dessa geração aí? Não. Dessa molecada da base aí do Corinthians que subiu. Sou o mais novo. Sou mais novo. Porque tem também Poxa, o Júlio César, assim, goleiro. O Júlio César também, o Júlio César, o Thiago, goleiro, Marcelo, goleiro. Que foi pra Portuguesa depois, né? Chutava, cobrava falta. Tinha falta, exatamente. Tinha uma galera boa, subiu uma geração muito boa ali dos 83, 82, né? Que é a geração que era da minha geração. Marquinhos, zagueiro. O Gil também já era daquela geração lá, um pouco mais velho, né? O Gil, Everton. E falam que o Corinthians não revela. O Corinthians que tem, acho que 11 copinhas, né? Copinhas. Acho que são 11. É o recordista até hoje. E muita gente fala que a dificuldade que o Corinthians tem em revelar jogador, mas não é bem verdade. O Corinthians consegue revelar bons valores, né? O Corinthians revela muitos jogadores, né? Acho que a diferença ali é a forma, a venda, né? Acho que o Corinthians vende muito barato, na verdade. Sempre tem um gatinho no telhado, né? Então os caras faz da base um balcão de negócio, a gente fala isso há muito tempo, né? Mas a sua geração ainda, talvez tenha, como agora, tenha tido uma necessidade de fazer a molecada jogar, né? Eu falo que a gente pegou a cascuda ali no Corinthians, né? Hoje você tem uma estrutura gigantesca ali dentro daquele clube que merece, né? Essa estrutura que tem. Mas a gente pegou a ladeira ali do Corinthians, né? Porque, tomava banho no container, né? Lá no Parque Ecológico, e hoje... Onde é o estádio hoje, né? Não, o container que a gente tomava banho era ali onde é o CT hoje, né? Hoje uma estrutura absurda lá, né? Com hotel, tudo, então... A gente pegou falar, se fosse na minha época. Quando eu fui lá, porque na verdade quando eu tava no México, eu fiz a minha cirurgia aqui com o Dr. Joaquim, que eu tive uma cirurgia que eu fiz no pubis, e aí quando eu cheguei lá, cara, que eu olhei, eu falei, caramba, que estrutura. Isso foi em 2000 e... Você ainda tava jogando? Tava jogando. Então... Eu fico feliz demais, né? Porque ver todo o processo que foi feito ali, tudo que a gente viveu ali, ver o Corinthians
com essa estrutura é muito gostoso. Porque você jogou a Copinha de 2004, né? O Corinthians jogou a final contra o São Paulo, e você disputou todo aquele ano de 2004, você já figurou ali com o time principal, né? E no final daquele ano vem toda aquela mudança toda. O Tite era o técnico no final de 2004, se eu não me engano, do Corinthians, né? E aí vem o Kia Jurabichian, um maluco lá de fora, cheio de grana, e traz com ele Carlitos. Como é que foi essa mudança de repente o Corinthians estava ali com o time da molecada e tal, e começou a chegar um monte de estrela, Roger, Carlos Alberto, como é que foi essa mudança? Pra gente, assim, como eu falo, né, os meninos que jogam na base do Corinthians até hoje tem isso, né, hoje menos, mas acredito que eles também devam sentir a mesma coisa, quando tem essas mudanças que vem uma pessoa aportando muito dinheiro no clube, trazendo grandes jogadores, você já começa a pensar, pô, eu não vou ser utilizado, provavelmente eles vão nos emprestar, mas vamos ver o que vai dar, né? Porque a gente já tinha feito um 2004 com o Tite muito bem, né? Fizemos eu falo da base, né, molecada, né? A gente não conquistou nada, mas assim a gente conseguiu, né, manter o time da forma que merecia naquele momento, né? Com todas as dificuldades que tinha, a gente conseguiu manter. E quando chega o Kia trazendo os Galácticos, né? Pô, a gente agora cara, ferrou. Os Galácticos, que eu vou falar uma coisa pra você parando pra pensar hoje, viu? Cara, o Seba pra mim era meia boca. Assim, eu tô falando por mim, tá? Zagueiro? Pelo amor de Deus. Você veio com o nome, hein? Mas veio com o nome. Veio com o nome desgraçado. Bom mesmo eram os dois atacantes, né? Esses eram pica, né? Demais, tá louco. E foi o grande diferencial daquele time, né? Exatamente. Carlitos Tevez e o Nilmar, Pô, tá louco. Era fácil demais jogar do lado deles, né? Facilitava muito. Né? O Carlos Alberto também, muito bom jogador. E o Mascherano também, que foi teu companheiro ali de meio campo, né? Mascherano. Marcelo Matos também. Mas o Mascherano jogou muito pouco. O titular era você e o Matos. Porque ele chegou para ser o titular, mas acho que ele machucou, sei lá. Mas ele joga machucou. E o Rosinei ficou titular o campeonato inteiro. Mas ele joga um jogo que vocês arrebentam contra o Palmeiras do Morumbi. Isso, ele que inclusive um dos gols, o Mascherano rouba a bola e o gol teu no final, né? Isso, exatamente. Ele rouba a bola no meio de campo, acho que do Gamarra, se eu não me engano. Gamarra só foi sair jogando, alguma coisa assim. Ele roubou a bola ali, tocou pro Jô, se eu não me engano. Do lado esquerdo. Né? O Jô foi pra linha de fundo, cruzou e eu só cheguei e fiz o gol. E como é que foi para você jogar com esses caras, com essas estrelas, né? Porque os caras chegaram com muito nome, principalmente o Carlitos e o Mascherano, né? O Seba menos, porque ele tinha até fama na Argentina, mas ele não era tão conhecido, era mais Carlitos Tevez e Mascherano, né? Como é que foi a convivência com os caras ali? Cara, a princípio, assim, foi tranquila, né? Porque eles ficavam mais na deles também. A gente conversava pouco com eles, né? A gente conversava mais com o Seba, que ele entendia mais o português também, né? E eu também não falava espanhol, não entendia quase nada que eles falavam. O Betão falava mais com o Seba eles, né? Falava bem até, né? O Seba falava bem português. Falava bem português. É que o Tevez... Bem. Porra, o Tevez não dava pra entender. Não, os caras na Argentina entendiam ele, porra. Velho, não sei o que acontecia com o Tevez. O espanhol dele era diferente, né? Porra, ele era outro país, acho. Não era, sei lá de onde ele era. Mas assim, cara, como eu te falei, a gente se assusta, né, por ser da base, se preocupa por vai jogar, não vai jogar, vai ser utilizado, não vai ser utilizado. Mas, cara, as oportunidades, eu já vinha fazendo uma boa competição, né, em 2004, e assim, já sabia que ia sobrar pra gente, e a gente ia pro banco, ou nem ia pros jogos, que isso era muito comum no Corinthians, né? Pô, chegava os caras... Né? Chegava os caras que era contratado, até hoje, assim. Os meninos sofrem com isso e eles vêm e dão conta do recado. E isso já não é de hoje, isso já vem, é histórico isso do Corinthians. Você pode ver que se você pegar aí antes, sempre quando o Corinthians está passando por uma situação complicada, quem assume a bronca ali é os meninos da base. E eles vão e muitos deles conseguem dar conta do recado, né? E eu tive a oportunidade nesse momento e consegui dar conta do recado. Daquela campanha foram... Você jogou a maioria dos jogos como titular, né? Todos os jogos. Jogou todos os jogos? Quase todos os jogos, porque eu tava jogando, aí chega o pessoal, aí o Carlos Alberto assume a posição. Que o Roger machuca, né? Aí depois o Roger machucou.
Aí eu fui pro banco. Mas você normalmente era um terceiro homem de meio. Mas você fazia também um segundo volante. Não, eu sempre fui segundo volante. Então, segundo mas volante. Eles me colocavam muitas vezes para jogar um pouco mais à frente. Esse terceiro Às homem. vezes me colocavam de lateral também, né? Dependia. Porque aí o Carlos Alberto ia jogar mesmo. Ah. Mas aquela função do segundo volante era sua mesmo, né? Aí eu comecei a jogar no lugar do Carlos Alberto. Que aí ele veio, não foi tão bem, eu entrei no lugar dele, assumi a posição, aí Rápido, ele ficou no banco. Então. Você dava mais dinamismo, né? Depois o Roger se machuca, né? E aí o Carlos Alberto entra, começa a jogar também. E foi isso, cara. Foi isso. Eu contei e a história tá aí, né? Que um momento que eu não fazia gol, nem na base eu não fazia gol, e comecei a fazer gol. Não era na base, não era cara de fazer gol. Não era de fazer gol, não. E o número que chama a atenção é que o Tevez faz 20 gols naquele ano e você faz 12. Exatamente. Mais do que o Nilmar. E um jogo que é histórico, que até hoje tá na história do Corinthians, do futebol mundial, desde que pintou o 7-1 da Alemanha para cima do Brasil em 2014, mas o Coringão tinha enfiado um 7-1 no Santos. Merda, né? Aquele jogo é histórico. É o jogo que marca o título do Corinthians em 2005, que é o Corinthians arrebentou com o Santos, e é um jogo que colocou você também na vitrine. Tem bandeira por causa até do hoje. 7-1, daquele tem bandeira 7-1 que é até incrível, hoje do né? 7-1. É verdade. O que aconteceu em campo? O que aconteceu com o Santos? Ou é o time do Corinthians que amassou mesmo? Conta um pouquinho disso aí pra nós. A gente entrou muito motivado, né? Já vinha aquela meio que rincha, né, do Carlitos Tevez e o Robinho, né, que o Robinho fazia jogos incríveis contra o Corinthians, e o Tevez também, né, vinha no... E aí o Robinho tinha ido embora depois. Tanto que ele falou que do Corinthians eu não perdi, alguma coisa assim. Exatamente. Ele tinha acabado de sair, tanto que jogou, se eu não me engano, o Geilson, que faz o gol do Santos. É isso. Quero o centroavante. O Corinthians faz 1-0 e o Geilson, se não me engano, empata o jogo ainda. Isso com, sei lá, 8 minutos de jogo. Aí começa um passeio, cara. Você faz o gol de esquerda, logo no começo. O primeiro gol foi seu? 56 segundos do primeiro de jogo, assim. Acho que, se eu não me engano, foi isso aí. Não tinha dado nem 2 minutos de jogo, eu fiz o gol. E naquele jogo, o que se sentiu? Porque foi um nervosismo do time do Santos, era molecada, sentiram a pressão, o tamanho do Pacaembu, da torcida do Corinthians. E em campo, tem a resenha no tipo assim, porque é difícil um placar desse. Sim. Quando bate uns 4-5-0, acho que em campo mesmo, até não sei se é uma ética, é algo não escrito no papel, né? Algo que em campo existe muito. Pô, vamos segurar um pouco, pô, estão tomando de monte. O que aconteceu ali? Cara, não teve conversa nenhuma assim, cara, de vamos segurar nada. A gente foi para cima mesmo, começamos a fazer gol ali, né? Pô, se tivesse oportunidade, com certeza iam fazer mais. Não teve esse negócio, vamos ficar tocando aqui para não fazer mais, não. A gente tava jogando com intensidade, lógico, né? Que você, amplia um placar desse aí. Aí os caras, muitas vezes acontece dos caras começar a bater, né? A torcida começa aquele grito de olé, 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 e os caras começam a dar aquelas pancadinhas. Olha que da hora, a galera comentando. Não liga que a gente fica, porque a galera fica comentando aqui no chat, ó. Tranquilo. Danilo Neves, não, o Frederico Quintão fala, Rosinei meteu 2 no Cruzeiro, eu tava no jogo. No 4-3. E o Emerson Marinho fala, Rosinei, lembra um dia de você treinando no Parque São Jorge, correndo em volta do campo? Tinha um moleque chato pra caralho na grade, falando toda hora. E aí, Rosinei? Era eu. Aí disse que você falou assim, eita, moleque chato da porra. Porque essas coisas acontecem, né? Mas você vê que tinha muito fã, né? A galera tá aí ainda. E era legal, porque a gente treinava ali no Parque São Jorge, e aí, como o pessoal ali no clube, né, os sócios, o pessoal, eles sempre estavam ali, ficavam ali vendo os treinos, e era bacana, né, pra gente. E aquele ano tem o 7-1, é o ano marcado pela polêmica toda lá do... Como é que chama aquele ladrão lá? O Edilson Pereira de Carvalho. E tem um jogo, e isso ninguém fala, cara. Teve um jogo, Corinthians e São Paulo, que eu tava nesse jogo 3-2 no Morumbi. A gente tava junto nesse jogo. Que você faz um gol de perna esquerda em 3 dedos no cantinho. Mete uma curva na bola. E assim, o São Paulo faz um terceiro gol no pênalti que passaram a mão no Corinthians. Não foi pênalti. Foi no Souza o pênalti? Acho que foi no Amoroso, com a bola rolando. Não foi? Não foi no Amoroso. Não foi pênalti, cara. E o Edilson que tava apitando. E aquele foi um puta jogo. Foi um jogão mesmo. Se mete o gol e tal. Sim, com o Edilson, vocês sentiam alguma diferença com o Edilson em campo ou não tinha nada disso? Bola rolando, segue o jogo. Não sentia nada, a gente nem sabia dessas histórias aí, cara. Nem era falado no vestiário, a gente não sabia de nada dessas coisas que estavam acontecendo. Quando voltou o jogo, a gente também achou estranho, né? Mas a gente estava ali para fazer,
né? Sim, lógico. O nosso papel e... Às vezes é em pequenas jogadas, né? Aquela faltinha. Mas o que você tem a dizer sobre a galera que fala assim, o Corinthians ganhou o campeonato manchado, esse papo furado aí? Cara, nem esquento com isso, porque a gente estava Você correu pra caralho, pô, né, mano? muito consciente do que estávamos fazendo e, pô, pra gente foi algo... E pra mim também, né, cara? Primeiro título subindo da base do Corinthians. Primeiro ano no profissional, né? Segundo ano no profissional, sabendo de todas as dificuldades que a gente passou ali, né? Todas as lutas, toda a trajetória, né? Você, pô, chegar do interior de São Paulo. Eu sou de Lavrinhas. Lavrinhas, interior de São Paulo. Perto de quê? É perto de Cruzeiro. É uma cidadezinha bem pequenininha mesmo. Cruzeiro eu conheço. E, pô, você sair de lá, né? E, pô, vir para uma cidade grande, e enfrentar todas as dificuldades que, pô... E vencer, né? E você vencer, acho que assim, isso é o que eu mais tenho, assim, orgulho, né? Não sei se essa é a palavra, mas de ter conquistado o meu objetivo, cara, porque eu sempre sonhei em ser um jogador de futebol. Do Corinthians. Cara, não importava em qual clube que fosse. Mas você, molequinho, era corintiano, conseguiu jogar no time do seu coração. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. E isso estava bem... Eu estava bem desenhado na minha cabeça. O objetivo entendeu? era esse mesmo. De criança eu falava, eu quero ser um jogador de futebol. E não importava se ia ser... Claro, para mim eu fico feliz demais de ter sido no clube que, pô, eu torço pro Corinthians, então Melhor isso. Ainda, Foi perfeito, né? Mas se fosse em outro clube também, cara, para mim ia ser... Não importava, mas... Cara, foi muito, muito mais bacana ter sido no Corinthians, porque, cara, crescer ali dentro daquele clube, você vivenciar tudo, a história do Corinthians é linda, né, cara? Então... E daquela rapaziada toda, tem um cara que é muito figura, a gente vê a entrevista dele, imagina ele na época de jogador, porque ele faz o gol do título do Porto, da Champions, em 2004, certo? Não foi em 2004, o gol Porto e Mônaco? Foi. Sim. Eu tô falando do Carlos Alberto. Sim. E a gente ele deve ser um cara, uma figura absurda, né? Ele é Você lembra de alguma história legal do Carlos Alberto? Cara, o Carlos Alberto tinha muita história, né? O Carlos Alberto a gente chamava, pô, até brinco, né? Um cara que tem um coração sensacional, cara. Um grande amigo que eu fiz no futebol. E o Carlos Alberto é muito maluco, né, cara? Ele fazia cada loucura. Eu lembro que a gente ficava no hotel, cara, e aí a gente tinha que ficar controlando ele, porque, pô, a gente ficava... Tinha um corredor que era só ficava os atletas, né? Ali não hospedava mais ninguém. Só ficava os atletas. Não tinha os vigia, né? Não tinha. Mas tinha as câmeras no final do corredor, assim, tinha as câmeras. Aí é duro, hein? Cara, esse cara passava correndo pelado pelo corredor do hotel, cara. E a gente falava, Carlinhos, vai dar ruim. E ele saía correndo de um quarto para o outro. Mas que cara sensacional, cara. Carlinhos tem várias histórias dele ali. Tem história que a gente não pode falar assim, né, cara? Mas ele é um figuraço mesmo. Cara, tem um rapaz aqui, ó, hater de gente rica é o codinome dele. Só isso? Mas ele fala assim uma coisa que no começo eu achei que era. O Rosinei era um Duqueiroz com sangue no olho. Porque, na verdade, deve ser novinho ele. O Duqueiroz, quando começou, me lembrou você, sabe? Pelo estilo. Pelo estilo de jogo. Eu acho o Rosinei mais parecido com o futebol do Elias, cara. Também, cara. O cara que chega, marca, faz gol, porque o Duqueiroz você tem 13 gols na carreira. Mas o Duqueiroz, pra mim, não vingou. O Rosinei é 1000 vezes melhor. E o tempo vai dizer. A verdade é essa. O Duqueiroz é um bom jogador, cara. Eu gosto muito dele, assim como eu fui também. Eu não fui um craque, né, jogando. Eu sempre tive muita disposição e aquilo que me pediam para fazer dentro de campo, eu procurava fazer, né? E eu fiquei bastante bem marcado no Corinthians justamente por isso, por ser um jogador que se entregava, que participava do jogo. Ao mesmo tempo que eu estava lá no ataque, tentando fazer uma jogada, terminar a jogada, eu estava ali ajudando os companheiros, marcando também, né? Então, e o Corinthians é isso, né? É o que eu falo, cara. Eu falo, muitas vezes, contratar jogador para o Corinthians tem que saber qual é a cultura do clube. Né? Que você vai chegar num clube, você tem que saber o que é aquele clube ali, o que a torcida gosta, né? A história desse clube, né? Então,
Às vezes eu vi alguns jogadores ali que eu falava, cara, o cara não tem perfil do Corinthians, né? A gente, como ex-atleta, a gente vê e fala, pô, o cara não tem perfil. Não é que o cara não tem condições, né, de ser um jogador, assim, de jogar, assim, mas ele não tem o perfil do Corinthians, de jogar no Corinthians, de ter aquela vibração que a torcida olha e fala, puta, esse cara, por mais que ele jogue mal, mas o cara dá o sangue. E tem cara que passou ali no Corinthians que não era isso, né? Então, é entender isso, né? Então, isso é legal. Isso que o Rosinei tá falando, aí eu que vou falar, eu acho que o Yuri Alberto é um cara assim, tá? Eu já venho falando isso há algum tempo. Para mim, o ele Alberto não é um tem... cara que não, se não tá bom na técnica, vai na raça, né? E o cara parece que não... Desse Corinthians de hoje, já que você falou do Yuri Alberto, Sim. Eu queria perguntar, eu vou perguntar muito para você ainda sobre os gols que você fez, a sensação, qual o gol mais bonito e tal, enfim, que a rapaziada tá perguntando aqui, e pedir para que você siga a gente aqui no Alambrado Alvinegro, tem o nosso link aqui embaixo, para você seguir a gente no nosso YouTube. Olá. Por tem favor, muitas entrevistas bacanas, Marcelinho Carioca, tem o Rosinei aqui hoje, Dinei, Oscar Schmidt, muita gente já passou por aqui, Paulo todas Sérgio, as entrevistas. Chicão, Alex. Muita gente. Só fera. Basílio teve aqui no nosso primeiro Alambrado Alvinegro. Todas as entrevistas estão na íntegra e essa também do Rosinei, acabando aqui dentro do meu timão. Você pode acompanhar a entrevista inteira dentro do Alambrado Alvinegro e deixa o seu like aí também para participar com a gente. Mas falando do time de hoje, Rosinei. Certo. Agora o Corinthians encaixou uma sequência legal, foram 6 jogos. Na técnica também não está indo muito, mas está indo muito mais na base da vontade. Sim. O Renato Augusto vai na técnica. Quem pode vai na técnica. Exatamente. Né? E o Renato Augusto usa 8, hein, cara? Você falou do Renato Augusto, é a mesma camiseta que você usou, uma camiseta mágica pro Corinthians, hein, cara? O Rosinei, Sócrates, Renato Augusto, Paulinho. Só rapaziada boa. Como é que você tá vendo o Corinthians de hoje? Por que o Corinthians conseguiu dar essa melhorada? Então, enfim, como é que você tá vendo o Coringão hoje? Aquilo que o Cascão falou aqui, né, cara? O Renato Augusto é o diferencial do time, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo que acompanha o Corinthians sabe disso, né? O Renato Augusto, ele dá ele refina o time do Corinthians, né? Muita então, bola, né? Cara, é um craque. Você vê que a rapaziada, quando o Renato Augusto está em campo, ele se sente mais confiante no jogo, né? Porque ele assume a responsabilidade. O Corinthians estava precisando de um jogador assim, e ele estava machucado, e infelizmente estava passando por situações bem complicadas. E quando ele volta, que ele está em campo, você vê a diferença. O pessoal pega a bola e entrega para ele, que sabe que dali vai sair alguma coisa, né? Mas eu gosto muito também do Murilo. Murilo zagueiro, para mim, é um baita jogador. Eu também acho. Vai evoluir mais, né? É jovem ainda e tem. É porque ele é um zagueiro que tem muita técnica. Tem muita técnica, muita Canhoto, força cara, também, sim. né? Então tem uma imposição muito boa dentro da área. Quem eu gosto muito também, esse cara que chegou, o Rojas, né? Matias Rojas. Foram 2 jogos aí, o primeiro jogo contra o... O Zené meteu um espanhol aí, morou muitos anos no México. Para nós é Rojas. Simplesmente uma pergunta em espanhol aí, Casca. Eu não hablo muito bem. Eu não hablo. Pero... Você está sempre viajando no Chile, na Argentina. Eu compreendo, sim, pero que sim. Mas eu acredito que esse cara, junto com o Renato Augusto, vai dar liga. Augusto, né? Exatamente. Esse time do Corinthians aí, quando você olha, qual o jogador que tem a característica mais parecida com a sua quando você jogava? Caramba. Porque o meio campo ali, meio campo é o Fausto Vera. Pô, o Corinthians tá com... Piada, né, meu? O Corinthians tá com volantes, não tem nem volante, né? Vamos falar a verdade. O Corinthians tem um grande volante agora, que é um menino Gabriel, né? Eu já tinha falado desse Moscardo, Gabriel, né? Moscardo há tempo. Menino, então, verdade. assim, é um jovem, né? Mas se você olhar e analisar assim, ele dentro de campo, o posicionamento dele, né? Os passes dele que ele encontra entre linhas, passe para frente, né? Se posiciona muito bem dentro da personalidade. Então é um jogador que vai ficar mais maduro, né? Mas você vê que ele, anos, dentro de campo, não sentiu, né, cara? Então, você vê que a base do Corinthians tem jogadores com esse nível, né? Tem o Breno Bidon, que é um baita de um jogador, que, pô, pra mim esse também... não apareceu muito pra gente, né? Mas ainda não... Mas também tem 17 anos, né? Vai fazer 18, mas é um craque. Então, assim... Mas... No elenco hoje, cara, assim... Uma característica parecida com a sua, eu perguntei, mas agora E o Maicon, por que você acha que deu essa queda aí? Você acha que tem a ver lá com a Rússia? Então, Ucrânia, o Maicon é um jogador que eu gosto muito também. Tem bons passes, né? Esse jogo contra o São Paulo aí, ele deu uma evoluída, jogou bem, né, cara? O Maicon é um grande jogador.
ele chegava bastante, né, para finalizar, chegava bem na área para finalizar, ele deu uma caída. Isso é natural, né, cara? Acontece com o atleta, a gente não sabe no dia a dia o que tá passando, né? Se tem alguma coisa com a família particular, alguma coisa assim, a gente não sabe. Mas, assim, o Maico, ele tem muita qualidade técnica, né? E, assim, conhece bem o clube, né? E eu acredito que ele vai evoluir junto com o Renato Augusto ali e o Matias, né? Quem mais que eu gosto bastante? Tem muita gente aqui, até por ser uma posição parecida com a sua, enquanto você pensa aí, ó. O Frederico está perguntando isso. O RWM. Quem mais aqui, ó? E o André Becker está falando: perguntando... olha o melhor lanche do mundo, Mestre Cuca. Conhece o André Becker? Ah, André Becker é parceiro. Esse aqui é x-salada. Esse é bom mesmo, esse lanche aí. Eu comi ali antes da gente começar aqui. É bom mesmo. Um abraço pro grande Cuca. Tem muita gente perguntando aqui, que é isso que eu vou contar para você, sobre o Fausto Vera. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não gosto. Eu acho assim... Obrigado, Rosine, obrigado. Não tenho nada contra a pessoa dele, mas eu não vejo ele como um jogador pro Corinthians. Eu assisti uns jogos do Corinthians, cara, e assim, a transição dele para defender é muito lenta, muito lenta. Não finaliza gol. Cara, eu acho ele bem simplesinho, assim, sabe? Eu não acho ele e ele um que é jogador, pica. um jogador... tá falando, hein? Se eu falo, Rosinei, porque eu falei, volante argentino aí, que não marca ninguém e não bate ninguém, que a gente já acostumou volante argentino, dá no meio, não faz nada. E agora o Rosinei que tá falando, não sou eu, cara, que sou o Zé Ruela. Particular, eu não gosto, cara. Minha opinião, né? Sim, lógico. Não é qualquer opinião, não, cara. Opinião forte, assim, mano. Pro Corinthians, eu sou muito mais... eu era muito mais o Duqueiroz que ele. Muito mais. Eu falo um negócio, eu vou falar e vai chover um monte de... eu vou falar, vai chover pancada em mim aqui. Se eu tivesse que escolher um camisa assim, um cara para jogar e ajudar na marcação, para correr, para ajudar... Fábio Santos, sobe que eu corro aqui. Se subir os dois laterais ao mesmo tempo, eu corro aqui, eu marco. Eu prefiro o Rony, velho. Eu prefiro o Rony do que o Fausto Vera. Mas quando eu falo isso, os caras me chamam de louco, mano. Porque como você prefere o Rony não acerta um passe daqui e ali. Assim, então, mas aí que tá, né? Eu vejo o Rony também com essa característica de marcação muito forte. Eu acho que o Rony, assim, uma coisinha só que eu acho que o Rony precisa melhorar é que às vezes ele chega com muito afoito, assim, na marcação. Isso eu concordo. Mas ele, cara, se ele começar a controlar isso aí, né, e começar a jogar um pouquinho mais para frente também, né, passe mais para frente, né, tentar alguma coisa diferente, se errar, beleza. Porque realmente ele marca muito bem, né? Tem força, tem um porte bom para isso. É um jogador que é a cara do Corinthians, né? Aquela raça, aquela determinação. Eu acho que ele é um pouco afoito mesmo na chegada. Às vezes ele chega com tanta intensidade que às vezes ele toma uns cartão que não precisava. Mas assim, se ele começar a controlar isso aí, começar também a treinar uns passes mais da diagonal, né? Fazer uns passes mas achando os caras na frente, né? E também chegar para finalizar, ele chuta bem, bem pelo Corinthians. Exatamente. Já fez um lá atrás também, né? Aqui o Fausto Vera fez 0. Mas esse aí não joga nada. O Diego Henrique fala: boa noite, amigo. Sou de Lavrinha, cidade do Rosinei. Aí, Diego Henrique, tá assistindo a gente. Ô, Rosinei, não, eu queria saber da tua. E quando que você viu? 2005 você foi campeão brasileiro. Aí 2006, quando que foi? Como é que você foi a derrocada lá, o finzinho da MSI? Tinha muita confusão, chegava em vocês. Como é que foi essa relação com o Kia Jorabichian? Cara, com o Kia era muito tranquilo, assim, né? Confusão teve um monte. Confusão foi o que mais teve dentro do vestiário em 2005, cara. Eu sempre falo, né? Esses dias eu dei uma entrevista pro pessoal aí, né? De lá de BH, né? Aí eles perguntaram, pô, você acha que vocês foram campeão da Libertadores porque o time de vocês era muito unido, essas coisas? Eu falei, cara, eu já peguei um elenco que a gente tinha briga quase toda semana no vestiário, que era em 2005, e nós somos campeão também. Então isso não interfere muito, né? Mas assim, com o Kia não tinha problema nenhum, né? Assim, ele ia no vestiário? Ele ia muitas vezes no vestiário.
Mas assim, ele não falava muito, né? Só chegava às vezes, tem uma premiaçãozinha aí se ganhar de um clássico, se, né? Sempre para motivar. O problema era a vaidade mesmo. Mas era vaidade mesmo ali, né? No dia a dia, nos treinos também era pegada, né? O pau rolava no treino, cara. Não tinha essa. Você tava naquela do Marcelinho, que com o Mascherano, estava? Tava, Que era o geninho técnico. Era o geninho técnico. Ai, meu Deus. Foi uma carriola que o Marcelinho deu no Mascherano. Mascherano jogou o colete e saiu fora do treino. Foi, né? Mas ali, ó, esses treinos aí em 2005 era muito comum acontecer. Marquinhos com o Tevez. Marquinhos, o Carlos Alberto também, né? Sempre dava umas risca-faca com alguém ali dentro do vestiário. Fábio Costa. Puta, o Fábio Costa. Isso de não, vestiário. era só os caras bravos, Tem né? algum episódio que você lembra, tipo, no vestiário, ou intervalo de jogo, que quase que saiu do controle? E quem que eram os caras que mais chegavam, que não tinha um debate qualquer e já... Teve uma vez, isso aconteceu comigo, né? No jogo a gente já estava perto já de consolidar o título aí. Ele pegou o São Caetano, cara, lá. E aí, tava 1-0 pro São Caetano. Se eu não me engano, tava 1-0 pro São Caetano. E eu saí de frente com o Silvio Luiz, de frente com ele mesmo. E aí era só eu chapar, né, no canto que eu fazia o gol. E eu fui tentar driblar ele, né, para clarear mais e fazer o gol. E aí eu não fiz isso no primeiro tempo. Nós fomos pro intervalo. Aí o Fábio Costa já veio, começou a falar alto comigo. E, o Carlos Alberto sempre comprava as minhas brigas. E aí tava o Carlos Alberto aqui do meu lado e o Marinho. E aí começou aquele empurra, aí, cara, foi tenso ali no vestiário. Aí voltamos pro segundo tempo, acho que o Coelho fez o gol de falta, se eu não me engano. O Coelho fez o gol de falta, a gente empatou. Mas sempre tinha isso. E sentou no vestiário, o Fábio Costa te cobrando. Cobrando, pondo o dedo, faz um gol, que não sei o que. E o Carlos Alberto já chegou, já empurrou e aquela meio que confusão ali. E era Antônio Lopes o técnico. Era Antônio Lopes. E nessa o técnico dele. Não, ali já chegou o pessoal para separar, já ali foi uma discussão, a gente queria vencer, né, cara, todos os jogos, né, eu queria ganhar todos os jogos, e realmente, né, eu poderia ter finalizado antes. Você tinha noção de, vacilei. Eu sei que eu errei ali naquele momento, mas são coisas que são decisões que a gente toma dentro de campo que a gente acredita que é a melhor naquele momento. De segundo, né? É rápido e o Silvio Luiz gigante, né? Olha, vou driblar ele que aí vai ficar todo o ângulo aberto. Eu balancei, ele foi pro lado que eu balancei. Pro mesmo lado. E a troca do... Ouvi pouca gente falar sobre isso. Você achou correta a troca do Márcio pelo Antônio Lopes naquele momento? Você acha que o time estava mesmo necessitando dessa troca do treinador? Cara, eu acredito, cara, que foi mais por causa da questão de conseguir controlar o ambiente até o final, a troca. Porque se fosse pela galera do grupo mesmo, assim, a gente queria que o Márcio continuasse. Mas ali a diretoria resolveu, né, fazer a troca. O Márcio era mais amigão da galera, então não estava conseguindo controlar isso aí. Na verdade, não é que ele não estava conseguindo controlar. A diretoria achava que ele não ia conseguir sustentar aquele ambiente até o final da competição. Coisa que a gente não via isso ali dentro do vestiário, né? Mas aí partiu da diretoria mesmo, não foi nem... E aquele ano começa, a gente está indo de trás para frente, né? Começa com o Passarella como técnico do Corinthians, já no Campeonato Paulista. E assim, porque o Passarella é um técnico que chegou com muito nome, trouxe os argentinos com ele, né? Então, enfim. E tem aquele jogo, o Passarella, o técnico, tem o jogo contra a virada histórica contra o Cianorte, sim, aquele 5-1. E na sequência da Copa do Brasil, o Corinthians pega o Figueirense. Exato. Eu não lembro o placar, eu acho que foi 2-0 aqui, o Corinthians perde por 2-0 no Orlando Scarpelli. É isso aí mesmo. E naquele jogo vai para os pênaltis e tem o lance do Roger. O Roger chutou aquele pênalti de propósito para fora, não? Cara, eu acredito que não, né, cara? Ele fala que não. A gente queria matar ele. Vamos trazer ele um dia aqui e perguntar isso aí. Mas eu acredito que não, cara. Acho que ele não ia fazer isso, não. Principalmente conhecendo, né, a torcida que é a torcida do Corinthians e sabendo a importância que é a Copa do Brasil. Eu acredito que
pelo profissionalismo dele também, ele não iria. E é algo muito parecido com o do Pato anos depois, contra o Grêmio, que adiantou pro Dida, né? A boleirada fica meio puta com isso. Nós ficamos putos pra caramba com ele, pô. Falamos pra caramba no vestiário. Chegaram no Roger, cobraram ele. Sim, teve confusão no vestiário, tudo. Mas assim, mais pelo fato da derrota, né? De ter sido eliminado. E também porque o cara é um cara super técnico, que bate super bem na bola, então se olha ele chutar o pênalti na lua, exatamente. Tá de sacanagem, né? Que assim, ficou muito estranho porque já tinha aquela meio que treta dele com o Passarella, né? Tava meio que aquela confusãozinha que ele não batia muito com o Passarella. E aí, pelo fato do pênalti foi parar lá na praia de Floripa. Parar lá na ressacada. Tem um tema polêmico aí, Rosinei, que é o seguinte: quando você era da base, tinha o Jassa, que até hoje está lá na base. O Jassa parece que mora lá no Corinthians, manda na base até hoje lá. Enfim, tinha um lance de ter seus direitos, não ter. Teve um rolo aí com o Jassa, né? Explica melhor pra gente como é que foi esse caso com o Jassa, que é o Jacinto, grande Jacinto. Então, o problema aí foi que na época, né, acho que não só eu, como a maioria dos meninos da base, da minha geração, ele representava alguns desses atletas, né? E aí, quando eu saio do Corinthians, Que ano que foi que a sua saída? Eu saí em 2007. 2007. Eu saí em 2007. Antes do rebaixamento, enfim. Antes do rebaixamento. Eu saí, acho que se eu não me engano, foi em abril. O William estava subindo, né? Não, o William já tinha subido, já tinha sido vendido. Você sai depois do William ainda. Isso. Saí depois. E aí houve a questão de renovação, né? Que eles queriam que eu renovasse. Eu queria renovar também, aí eles me colocaram uma proposta. Eu falei, do Múrcia? Não, no Corinthians mesmo. Não tinha nada do Múrcia, não. E aí houve a proposta, eu coloquei a minha, falei, pô, eu fui campeão brasileiro, pô, mereço, né? Lógico. Eu tô ganhando muito menos que outros atletas que eu fui titular, eu fui titular e outros ganhavam muito mais do que eu, então eu achava que merecia ser valorizado, eles não acharam que era o valor que eu merecia, e aí meu contrato já estava acabando, eu saí livre do Corinthians. E aí eu fui pro Múrcia. De graça. De graça. O Corinthians, a diretoria sempre foi genial, né? Então, quer dizer, o passe era seu. O passe era meu. E aí você mesmo, seu empresário, negociaram com o Múrcia da Espanha. Luiz Viana me levou pro Múrcia da Espanha. E aí ele achou que ele tinha os direitos dele nisso. Queria dinheiro ainda. Mas não tenho nada contra, sou amigo dos filhos dele, não tenho nada contra o Jassa. Mas isso já está resolvido. Já está resolvido, já se resolvendo. E aí nisso que você está falando, cara, bateu uma seguinte dúvida, porque você não volta mais pro Corinthians. Não volto mais. Ficou alguma mágoa? Cara, você esperava mais do Corinthians? Mano? Assim, todos os atletas que passou pelo Corinthians, principalmente que teve uma história ali, né? Eu, desde os 13 anos, né? Eu sempre imaginei um dia voltar pro Corinthians, né? Pra você ter ideia, no Corinthians, eu não sei se é mágoa deles, da diretoria, alguma coisa, eu nunca tive nem sequer uma camisa de 100 jogos que eu fiz. Eu fiz 160 e poucos jogos no Corinthians. Ninguém da diretoria nunca me procurou e falou, pô, Rosinei, você tá fazendo 100 jogos, pô, vamos te homenagear aqui. Fazer uma placa e tal. Mas eu não tenho mágoa, não tenho nada, porque, cara, pra mim, não é a diretoria do Corinthians que importa. O que importa pra mim é o Corinthians, irmão. Torcida. O Corinthians é importante pra mim. Diretoria, pra mim, pouco importa. Então, assim, respeito. Gosto pra caramba do Duílio. Acho um cara sensacional. Um cara muito bacana. Andrés foi meu diretor de base, né? Cresci ali, né? A gente viajava junto. Não tenho nada contra ele, nada. Acho que só esse problema só foi com o Jassa mesmo, a gente se resolveu. É uma pessoa que, assim, ele fica do lado dele, eu do meu lado, a gente se cumprimenta por respeito, mas é uma pessoa que eu não falo que é meu amigo, ou que eu gostaria de ter presente na minha vida. Vou lá no Corinthians, na base, sempre fui bem recebido pelo pessoal lá, mas assim, não tenho contato com ele. Eu converso com os filhos dele, não tenho nada contra os filhos dele.
né? A gente jogou junto. O filho dele jogou junto comigo Corinthians? na base do Corinthians, jogamos junto. Ele é 1 ano mais velho que eu, mas a gente jogou junto, desde o juvenil, júnior, no júnior, até o júnior a gente jogou junto. Depois eu subi pro profissional, porque assim, na verdade, assim, no Corinthians, a maioria que ali tem um pessoal que eles têm os pretendidos deles. São né? os feudos, né? Então, eu não era os pretendidos, eu não era dessa galera. Então, eles não imaginavam que eu fosse subir pro profissional. Eu subi pro profissional... Não imaginava que você ia virar. Não imaginava que eu ia virar. Porque eu subi pro profissional, eu sempre joguei na base, né? Titular, tudo eu jogava. E, cara, subia todo mundo, eu não subia. Eu falava, caramba, mas por que eu não subo aqui, cara? E aí me emprestaram pro São Caetano. Eu fui pro São Caetano, tudo, fiquei lá. Depois voltei. E aí, pô, precisou de alguém para treinar lá. Eu lembro como se fosse ontem isso, cara. Eu falei, vou lá, né? Tipo, o pessoal mandou eu treinar, eu fui. Aí eu tô treinando, de repente o Rivelino tava lá, que era o diretor do profissional. O Rivelino, 2003 isso, 2003, acho, né? 2003. Aí o Rivelino veio e falou assim, cara, que ano que você é? E aí o massagista, ele já tinha conversado com o massagista, que é da minha geração, e o massagista falou, não, pô, ele é novinho e tal, ele é da base, pô, tem desde os 13, 14 anos, né? Ele tá aí da base, tudo. Aí eu saí, acabou o intervalo do treino, eu cheguei assim, o Rivelino, quantos anos você tem? Eu falei, 19. Aí ele pro massagista, você tá de sacanagem falar que ele é novo, né? Aí ele falou, cara, você joga assim e treina assim? Eu falei, sempre fui assim. Aí ele falou, você vai ficar uns 15 dias treinando com a gente aqui para ver se você vai se manter assim mesmo. E aí eu fiquei treinando, cara. E aí o Rivelino falou assim, você vai ficar aqui com a gente. Você não vai descer não, só vai descer para jogar Taça São Paulo. E aí fiquei lá, treinando. Com a chancela do Pô, River, então, hein? quem te revelou pro Corinthians, você não sabia, foi o River, então. Foi o Rivelino. Foi ele que me viu treinando e aí falou, pô, fica treinando aqui, porque, pô, em 2003 tava saindo já no finalzinho, sabe? E tava saindo uma galera e ele me viu treinando e falou, cara... Pô, então, eu imagino o tamanho da tua gratidão ao Pô, Rivelino, né, cara? não tenho nem como agradecer eu falo que ele é um paizão, assim, foi uma luz que Deus colocou, uma luz, pô, maravilhosa, né, cara? Não foi qualquer um que me viu ali e falou, pô, fica aqui treinando que você tem potencial. Foi o Rivelino, né, cara? Eu sou muito grato a ele. Um beijão para você, Rivelino, se estiver aí nos vendo. Legal, pô, cara. Obrigado, né? Por ter confiado em mim, por acreditar, né? Que muitos lá dentro do Corinthians não acreditavam, da diretoria, e você acreditou. Muito obrigado. E graças a Deus eu consegui alcançar o meu objetivo e fiz uma trajetória linda no futebol. E com o aval dele, né, cara? Que me viu treinando uma vez só. Ó, se o Riva não estiver vendo, vai chegar nele. O Riva vai chegar e assim, e quando você, hoje, pô, depois um cara de sucesso, ganhou Libertadores da América pelo Galo, Brasileirão pelo Corinthians, você chegou a trombar já o Rivelino em algum evento, já viu ele de novo, ou nunca mais? Nunca mais eu vi ele, nunca mais eu vi ele. Cara, me emociona assim de falar, porque, cara, ele viu tão pouco, né? Ele viu tão pouco eu no Corinthians e foi o cara que deu o sinal para eu ficar ali no profissional e seguir a minha carreira, cara. E colocou o teu sonho para virar realidade. Exatamente, né, exatamente. Porque se eu fosse depender de alguém da diretoria, até porque a gente não depende, a maioria dos meninos ali da base, eles têm que fazer por merecer, lógico. Sim. Mas, pô, a diretoria, eles sempre dão tem um menino lá que tá em condições de subir profissional, eles sempre fizeram isso. Acredito que faz isso até hoje, pô. E eu nunca fui o que eles falavam, entendeu? Então eu sou muito grato ao Rivelino por isso. Sabe o que é isso aí que o Rosane está contando? É o seguinte, o que você está querendo dizer é o seguinte, não precisa falar você, eu vou falar. Né? Tem cara na base que é empresário que coloca lá, que é filho de diretor, que é sobrinho não sei de quem, que é neto de não sei de quem, que joga mal ou menos. É lógico. E que vira profissional para ser vendido para um time qualquer do interior e tal, e o empresário ganha dinheiro. Aí tem que vir o Rivelino. Fazer salário bom, né? Aí tem que vir o Rivelino que não tem nada disso de querer ganhar dinheiro, que olha, que entende futebol. Ele deve ter olhado e falado assim, mano, como é que esse moleque não tá jogando no profissional e aquele outro tá? Pois é. É isso, cara. O que aconteceu exatamente foi, tenho certeza absoluta disso aí.
Ó, o André Sávio, ele fala aqui, Rosinei jogou com Tevez no Corinthians, Ronaldinho Gaúcho no Galo e o Alex no Curitiba. Escolhe um, Rosinei, vai. Tá fácil. Caramba, que difícil. E o Cabanhas no México. O Cabanha, você jogou no América. Você tava naquele 3x0 do Maracanã? Não tava ainda. Naquele? Eu ainda tava no Inter ainda. Não, na verdade, o Rosinei, lá, pouca gente sabe, o América do México é um dos maiores clubes do mundo, né? E você se transformou num grande ídolo da história do América. Quanto tempo você jogou lá? Você jogou muito tempo lá, né? Eu fiquei, acho que 4 anos, 4 temporadas lá na América. Mas você faz a pergunta. E é ídolo até hoje lá. Escolhe aí, responda pro André Sávio. Tevez, Ronaldinho Gaúcho, pode pôr o Cabanhas no meio ou o Alex? Que difícil, né, cara? Mas o Ronaldinho, com certeza. Apesar que o Alex joga muita bola, mas o Ronaldinho, cara, é que não tem como, né, cara? Ele é monstro, muito monstro. Ele é fora da curva. E essa resenha com o Ronaldinho Gaúcho, como é que era? Porque ele quando chegou no Galo em 2013, estava no Flamengo, ele já, não é dizer que jogou com o Ronaldinho estava começando, ele chegou, ele já era um bruxo, já era um monstro. Como é que era treinar com o Ronaldinho, jogar com ele, concentrar, a reação da torcida, onde ele chegava, devia parar tudo, né, mano? Cara, acho que tem um episódio nosso da Libertadores que nós fomos jogar na Colômbia, cara. E, pô, o Ronaldinho, ele não podia andar com a gente no aeroporto, ele tinha que entrar e ficar dentro do avião. Só que nesse dia ele teve um evento que ele foi fazer, acho que ele foi dar um autógrafo, algumas coisas assim lá na Colômbia. E aí, cara, a gente tava todo mundo dentro do aeroporto, assim, caminhando para ir. Aquela resenha normal, na né? resenha, caminhando para ir em direção ao portão onde a gente ia embarcar lá dentro entrar no avião. Cara, de repente a gente escuta tipo uma buzininha. Bip, 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 bip. E aí um carrinho daqueles, tipo os carrinhos que os caras usam aí no campo pra... Uhum. Mano, o segurança do aeroporto com o Ronaldinho no banco e uma multidão correndo atrás do carrinho, cara. E ele com o cara sai, zoeira mesmo. O cara buzinou, era só para abrir espaço. Para abrir espaço, porque não tinha como. Ele tinha que entrar para dentro do avião, porque a galera vindo atrás. E era assim sempre? E era assim sempre, cara. Sempre. Cara, o Ronaldinho realmente... Cara, aonde ele ia, parava. E dentro de campo, o cara... Dentro de campo era fora de série. Mágico, né, mano? Não, nos treinos ele fazia umas coisas que a gente falava, não. A gente ia pressionar ele, cara. Não tinha espaço para ele fazer, tipo, como que esse cara vai sair? A gente imaginava, ele não vai conseguir sair daqui. Cara, ele ele dava um jeito, ele fazia alguma coisa e abriu espaço. Então, assim, na sua carreira, na ordem cronológica, então, foi o Corinthians, você fez esse empréstimo com o Múrcia. Quanto tempo você fez? Empréstimo não. Você fez esse contrato com o Múrcia, ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uma temporada lá. Uma temporada completa no Múrcia. Vim pro Inter de Porto Alegre. Ainda veio pro Inter. Isso. Eu lembro dessa chegada. Pô, ainda tem o D'Alessandro, né, cara? Tem o D'Alessandro, é verdade. Também é um baita. Quanto tempo de Colorado? Eu fiquei 1 ano no Inter. Foi um ano muito legal, cara. O Inter é um baita clube, uma estrutura sensacional. Fui campeão da Sul-Americana lá e campeão gaúcho. Isso foi 2012? Com o Tite, então. Com o Tite. Não, 2009. 2008. Você treinou com o Tite no Corinthians, naquela primeira passagem, e treinou depois com ele. O Tite, que eu chamo de seu adeus, para mim ele é Deus, porque ele deu a Libertadores e o Bimundial pro Corinthians. Como é que era o Tite Cara, ali no dia a dia? O dia a dia dele é maravilhoso, né? O Tite é um paizão, família, um cara que gosta, né, de estar sabendo de como tá o atleta, de como que tá a família do atleta. Ele é um paizão, assim, né, cara? Um cara que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ele, né? Todas as vezes que a gente se encontra, eu também agradeço muito ele, né? Que é um cara que me ensinou muita coisa no futebol. É um cara que faz uma gestão de dia a dia que poucos conseguem fazer, né? E, pô, o Tite é conhecedor, né, do que faz, né? O cara que, pô, sabe o elenco que monta, as características dos atletas que ele quer, e ele consegue fazer isso muito bem. Então, é um cara sensacional, cara. Um cara sensacional. A gente viu recentemente no Corinthians, tá falando de técnico, queria falar sobre o Luxemburgo, sobre um detalhe recente do Luxemburgo. Ele deu a preleção
sei se foi a pré-eleição ou se foi depois do jogo contra o São Paulo. Foi a pré-eleição, foi antes do jogo. Que é essa vitória do Corinthians recente agora, de anteontem contra o São Paulo. E ele cita ali que, pô, até 3 dias atrás a gente não podia sair do hotel. A gente era pressionado. O que fizeram com o Gil e tal. Você, na sua carreira, você passou por algum sufoco desse tipo da torcida do Corinthians chegar junto e cobrar? Porque você estava no ano trágico do rebaixamento. Você não caiu com o time, mas você estava ali e a coisa não estava indo muito bem. Você lembra de algum episódio da torcida chegar junto e vocês passaram um sufoco? Não? Eu passei vários no Corinthians. Vários. 2004, 2006 e 2007. Várias vezes, várias. A torcida invadia o Parque São Jorge. Não sei como que os caras conseguiam entrar lá. A gente treinando, os caras entravam com vassoura, com sabão para fazer limpeza ali, que eles não concordavam com alguns atletas que o Corinthians tinha contratado. E, cara, era loucura. Uma vez também, eles lá no Parque Ecológico também, que não era essa estrutura que é, né? Que é onde é o CT hoje. E aí, os caras balançando o container, cara, e a gente lá dentro do container e os caras tudo lá fora. Aí o Fred, né, o falecido do Fred Rincon tava nessa época, aí ele sai de toalha e... Fred, não é com você que a gente quer, não, é quem tá lá dentro. Pipocaram pro Rincon. Era uma pipocada pro Rincon, ele era bravo. Mas assim, passei vários. Uma vez também a gente tava... lá em, acho que é Porto Feliz. Imagina o Rincon, desculpa interromper. Imagina o Rincon, estão balançando o container. Fica aí, molecada, eu vou lá. Meter só de shot, aí, qual que é o problema? Ele saiu para conversar com o pessoal, né? Mas em 2004, antes do Tite chegar, tava feio também o negócio lá. Foi o lance do rebate, que o grafite salvou o Corinthians do rebaixamento, Paulista, não era isso, mais ou menos? Exatamente, tava feio também o negócio lá. Aí tinha uma galera já também... com mais de 30 anos, essas coisas todas, que antes, 30 anos, o cara já era aposentado, já era velhão no futebol, né? Hoje a gente vê aí os caras, também que os caras se cuidam mais hoje, né? Mas naquela época lá, o cara com 30 anos já era velhão. E aí os caras foram lá. E uma vez também em Porto Feliz, cara, eu não sei como que os caras conseguiram entrar, a gente tava meio que fugido pra lá em 2006, isso aí. E aí os caras foram atrás do Roger lá também. E nessa... A mira era o Roger mesmo? A mira era o Roger. Aí, os caras invadiram e o Carlos Alberto levou os caras até onde era o quarto do Roger. O Carlos Alberto levou, deu o caminho, deu o mapa. Vamos lá que eu vou levar vocês lá. Mas era resenha, mas os caras entraram lá. Pegaram o Roger, não? Não, mas só pra intimidar, né? Resenha, aquela resenha que a gente sabe como é que é, né? Que a torcida do Corinthians, quando tá brava, né? Quando tá brava, dedada na cara aí, né? Não chegou a esse ponto, né? Mas os caras intimidou legal, né? E uma vez no Parque São Jorge também, os caras entraram lá e, caramba, foi feio. Os caras invadiram. Do Carlos Alberto e do Roger, a gente viu uma entrevista agora do Carlos Alberto, que quando a gente de fora torcendo, a gente acha que todo mundo é amigo, né? Que todos os jogadores são amigos, que não tem treta, que os caras estão jogando. E o Carlos Alberto deu uma esculachada no Roger. Então isso já vinha da época de jogadores. Os caras não se curtiam ali, né? Já vinha lá atrás, né? Os caras não... Porque eles eram da base do Fluminense, os dois. Não se trombavam muito, não. Não, mas o Roger acho que é mais velho. O Roger é mais velho. O Carlos Alberto é mais novo que eu. O Carlos Alberto acho que é um ano mais novo que eu. Em 2005 ele tinha acho que 20 anos. Acho que você tinha 21. Eu tinha 21. É isso aí. É isso aí. Então era uma treta que já era antiga. Já era antiga. Mas o Carlos Alberto é muito resenha, né, cara? Então você não dá pra saber se o Carlos Alberto tá zoando ou se ele tá... Mas ele levou os caras da torcida lá no quarto. Mostrou, lá. O número é tal, 208. Quarto 208, já pensou? Pô, tá louco. Mas seguindo aquela ordem cronológica, então, foi o Múrcia, o período que você ficou lá, Inter, aí eu fui pro América do México. Aí você foi pro América do México e emplacou os 4 fiquei anos lá. Um tempão, cara. Curtiu o México? Cara, foi sensacional, cara. Um clube que, eu amei jogar lá. E assim, depois do Corinthians, o clube que eu fiquei mais tempo, né? E, joguei muito tempo lá. Cara, eu tenho uma tristeza muito grande que a gente não saiu campeão, cara. A gente batia na trave, não ia. Eu falei, caramba. E aí aconteceu o episódio do Cabanhas lá, né? Que ele tomou o tiro, né, cara? Você tava Você era companheiro de tiro. A gente era companheiro de tiro quando aí, aconteceu. Cara? Foi triste, cara. Foi triste. Ficou um clima tão pesado. A gente todo desesperado, porque a gente treinou e não ia ter jogo esse final de semana.
no final de semana que aconteceu. E aí todo mundo foi pra casa. Por isso que ele foi, era uma balada, né? Isso, aí ele foi, era tipo um barzinho, balada, né? E aí, cara, no outro dia, o telefone tocou, a gente, pô, final de semana, o celular tocando, o pessoal do clube, pô, aí os caras, pô, Cabanhas sofreu um acidente e tal, vem pro clube, foi todo mundo pro clube. E aí chegou lá, o pessoal contou o que tinha acontecido, né? Que ele tava muito com risco de vida, né? Mas ele saiu do local onde tá, que ele tomou o tiro, ele tava consciente, né? Falando com a esposa dele, foi pro hospital, e aí acho que na cirurgia, que tipo, depois ele não lembrava de mais nada, mas ele tava consciente, ficou com sequelas, né? Mas graças a Deus ele... Pô, mas tava... ele voltou a jogar, nunca mais conseguiu, enfim. Porque ele era muito bom de bola, né? Muito Mas bom, ele cara. nunca mais conseguiu desempenhar. E na resenha, assim, ele lembrava de vocês? Não, então, depois eu tive contato com ele pouco, né, depois que aconteceu, né, porque ele veio pro Paraguai, eu continuei lá no México e ele ficou no Paraguai, né, então depois eu vim embora pro Brasil E não teve e mais não tive contato. mais contato com ele. Aí teve acho que foi na pandemia, ele tava fazendo um evento que ele foi nos Estados Unidos, aí um amigo meu mexicano me ligou, e aí eu conversei com ele, ele tá legal, tá falando bem, não lembra de muitas coisas, né? Mas assim, cara, ele nasceu de novo, cara. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Foi uma loucura. Eu lembro quando a gente estava no Donos da Bola, você vai lembrar disso. Lógico. Que acho que o Tanabi contratou ele para fazer alguns jogos Isso. só de exibição. E ele foi até a Band, né? E a gente trocou uma ideia com ele num dia. Mas você percebe que tipo, ele é meio aéreo. Meio né, cara? aéreo, exatamente. E aí você conversa com ele, parece que ele fica olhando, tentando entender o que está acontecendo. Isso. Que loucura isso, Que loucura, mano. Foi uma coisa assim, horrível assim pra gente, né, cara? Pô, você tá um companheiro de trabalho seu, né, cara? Acontecer isso, você se sente impotente, assim, né? Sente impotente. Pô, mas aí você veio pro Galo e arrebentou no campeão da Libertadores, campeão né? da Libertadores, de 2013. Foi campeão da Copa do Brasil também? Eu não fui da Copa do Brasil, eu saí antes. Saí em 2000, eu saí no meio de 2014, fui emprestado pro Curitiba. Pra jogar com o Alex. Vou te fazer uma pergunta, talvez vai te deixar meio assim... Mas você saia justo. Talvez. Aquele título de 2013 do Galo, você acha que se o Galo tivesse encontrado aquele time do Corinthians de 2013, que perde do Boca, o maior assalto da história do futebol, de qualquer esporte do mundo, foi aquele Corinthians e Boca, que aquele safado daquele Amarília, queria tomar um café com a Amarília para trocar ideia com ele, fez o Corinthians. Você acha que se o Corinthians e o Galo se encontrassem, que era o grande jogo que se esperava daquela competição, não tem bola de cristal e tal, enfim, mas você acha que o Galo venceria o Corinthians no encontro ali numa final entre Corinthians e Galo, cara? Cara, é difícil falar, né? Porque os dois times vinham muito bem, né, cara? Vinham muito bem. A gente jogava fora. Pô, a gente foi campeão da Libertadores. Foi uma coisa uma loucura, cara. Uma loucura. Mas assim, é difícil, cara. É difícil saber. Né? Era somente se enfrentasse mesmo para a gente ter. Naquele ano de 2013, o Corinthians enfrentaria o Galo, porque o Galo pega o News Old Boys e o News eliminou o Boca. Isso. E o Boca eliminou o Corinthians. Então, Corinthians e Galo seria um jogo oitavas, quartas, acho que a semifinal foi com o News? Foi, segundo News. Então a semifinal seria. Não, a semifinal foi contra o Tijuana. Tijuana? Tijuana. Eu acho que Tijuana foi. Vamos checar isso aqui. Porque o Boca elimina o Corinthians e pega o News nas quartas. É isso aí mesmo. E aí o News elimina o Boca naqueles pênaltis que vai, acho que é 20-19, uma loucura. Foi o News mesmo. A semifinal foi. Então seria uma semifinal, Corinthians e Galo. E eu não sei quem teria. É que você estava dizendo, né? É difícil dizer. É difícil dizer, né? Porque assim, pô, os dois times era. E assim, cara, essa Libertadores, eu sofri tanto, porque a gente. É isso aí, o Galo elimina. Desculpa, Zinão. O Galo elimina nas oitavas o São Paulo, o Tijuana nas quartas e o News na semi. Isso aí, o Olímpia na grande final. E nesse jogo do São Paulo, cara, eu fui expulso. Nesse jogo contra o São Paulo. O da ida das oitavas? E assim, uma jogada tão... que já tinha acabado o jogo. E aquele... Carleto, lateral. Ele me deu um soco, cara, na cabeça. Já tinha encerrado o jogo. Já tinha encerrado. Cara, e aí, quando você
Eu sofri um soco vindo daqui assim, ó. E eu já emendei o outro. Pegou aí, o juiz me expulsou nesse jogo. Expulsou os dois, Expulsou pelo nós menos. dois. Ele já tinha sido eliminado ali. E aí eu fiquei 4 jogos fora. Porque teve julgamento. 4 jogos. Então eu perdi jogo os 2 jogos das oitavas, Das da quartas. quarta, os 2 jogos da semi e voltei na final. Pô. Então o Galo e Tijuana, que é a defesa histórica do Vitor, eu tava fora. Você tava com a torcida. Tava fora. Não joguei, não fui pro jogo. E Que na coisa, final a gente perde lá pro Olímpia 2 a lá 0. 2-0 e ganha de 2-0 no Mineirão. Mas, cara, ia ser um jogão, cara. Corinthians e Galo ia ser porque um aquele jogão. time do Corinthians de 2013, ele era melhor que o time de 2012. Cara. Era. Aquele time tinha o Renato Augusto, Sim. que não estava em 2012, tinha o Gil voando, que tinha sido contratado pro lugar do Castan. Jadson, né? Jadson? Não, o Jadson não, mas tinha, e tinha o Guerreiro. Que o Guerreiro não estava na Libertadores de 2012. O Jadson chegou no segundo semestre, acho. Tinha o Pato. Não vou te falar aqui, tava o Pato. Tanto que o Pato perde um gol incrível contra o Pato é a transação com o Jadson. Verdade. Né? E ele perde um gol incrível no Pacaembu. É isso aí mesmo. Ele perde um gol incrível no Pacaembu. Então, assim, aquele time do Corinthians de 2013, para mim, era um time mais forte do que o de 2012, que foi campeão. E é um time que estava azeitado, então, enfim, ia ser um grande jogo, né, cara? Pô, ia ser um jogão. Pô. Ia ser um jogo que muito top. Que ia definir ali o... E para você ver como que é, né, cara? Às vezes um elenco que você acredita que vai chegar, às vezes não chega, né, cara? E eu vou te falar, esse elenco do Corinthians, eu tinha falado já, Corinthians na Copa do Brasil, eu tinha certeza, assim, não é certeza, mas você sente, né, cara, que, pô, por exemplo, o Corinthians pegou o Atlético lá e perdeu, veio aqui, ganhou, e eu sempre falo, cara, Corinthians, os times que vão pros pênaltis contra o Corinthians dá até tristeza dos caras, porque fala, pô, tem que enfrentar o Cássio, irmão. Foda, né? E aí o cara é um monstro. Rosinel, mais uma para deixar. Vai ser Corinthians a resposta. Você jogou em 2 times que têm as torcidas mais apaixonadas do Brasil, que é o Corinthians e o Atlético. São 2 torcidas mais apaixonadas. Qual a melhor torcida? A melhor? Entre Corinthians e Galo. Cara, eu sempre falo que assim, ó, a torcida do Corinthians é uma torcida que você não vai ver, cara, acho que você não vai ver em lugar nenhum. Porque é a única torcida que o time toma um gol e os caras parece que o gol foi a favor. Então, assim, o diferencial da torcida do Corinthians é essa, cara. Os caras te motivam o tempo todo, os caras incentivam o jogo todo, e assim, os caras não vaiam enquanto não acabar o jogo, irmão. Se o time for mal, eles só vão vaiar depois que acaba o jogador sente em campo. Sente você em toma campo, um gol e você olha para arquibancada, mano, os caras estão comemorando o gol dos caras. Mano. Não tem como, cara. Eu falava, pô, quando jogava no Corinthians, que a gente tomava um gol, aí que o sangue ele ferve mais, porque te dá aquela energia a mais para você. Cara, a gente tem que ir em busca do empate, virar esse jogo, porque não tem condições, cara. Olha isso. E a magia que a Fiel tinha no Pacaembu, você jogou muito no Pacaembu, fez muito gol ali, né? O Pacaembu era fora de série. E eu não tive a oportunidade de jogar na arena, né? Uhum. Mas assim, o Pacaembu, cara, era uma coisa de louco. Eu falava, meu Deus do céu, quando os caras começavam a gritar ali do lado ali, falava, hoje não tem como a gente perder não, cara. A gente revertia situações de... Mas você não jogou nem contra o Corinthians na arena? Contra o Corinthians eu joguei. Contra o Corinthians eu joguei na arena. E assim, eu fiz um gol no Corinthians também, né, cara? Eu falo, caramba, fiz um gol no Corinthians pelo Galo, né? Quando eu tava no Galo. E qual foi o sentimento ali? Cara, é assim, uma coisa louca, cara, porque você passa tanta coisa na sua cabeça e fala, caramba, cara, foi uma vida aqui, né? A minha história é tão louca, porque assim, eu vim de uma família, cara, que a gente não tinha nada, muitas vezes eu fiquei sem comida em casa, cara. Eu tenho 11 irmãos. Minha família é gigante e assim, cara, é pobre mesmo. Pobre, não tenho vergonha de falar. A gente era pobre mesmo, não tinha condições nenhuma. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. A gente sofreu pra caramba, cara. Sofri muito na minha vida. E para chegar onde eu cheguei, eu sou muito grato a Deus por isso. Graças a Deus, cara, eu falo que aonde eu chego eu não preciso ficar com medo de chegar nos lugares, porque eu nunca fui vagabundo com ninguém. Então eu chego de peito aberto em todos os lugares que eu vou. Pior já passou, né? Pior já passou. E assim,
passava tudo na cabeça, cara. Eu lembrava da minha mãe falando, cara, é melhor você ir pro alojamento e ficar lá, porque lá você vai comer, você vai ter refeição, as refeições que você não iria ter aqui, né? Da melhor qualidade, né? Então jogar bola, tipo, era Então era sobrevivência. sobrevivência, era sobrevivência. Então, eu sou muito grato a Deus, eu sou muito grato ao Corinthians. Cara, eu encontro as tias da cozinha quando eu vou lá na base, porque algumas trabalham lá. Hoje o Palinha tá trabalhando no profissional. A Cris, que é a nutricionista, tá lá no profissional. O Kleber, que era o massagista da minha época, tá no profissional. O André, o Zé Lázaro, acho que se eu não me engano, tá lá. A galera, tudo, cara. Então, quando eu falo com eles até hoje, né? Porque eles me viram crescer ali dentro do Corinthians. Então, eu tenho uma gratidão por eles também, cara, porque eles foram pais, foram irmão, foram companheiros Você mesmo. ficou longe de casa, porque eu fiquei longe de casa. Eu ia para casa a cada 2, 3 meses. Você pra ver sem a o pai, seu pai falecido, sua mãe tomando conta de outros 10 irmãos Sim. e você aqui batalhando. Eu aqui em São Paulo. Mas os meus irmãos eram mais velhos que eu, né? Eu era um dos mais novos, mas mesmo assim, tava em São Paulo, trabalhando, correndo atrás do meu sonho. Você para para pensar de tudo que você passou, do momento que você veio do interior, que você conseguiu chegar, de tudo que você contou aqui, né? Do momento em que o Riverino olhou, que talvez ali teu sonho tivesse indo por água abaixo, porque ninguém te colocava no profissional. Sim. E você contou isso do Riverino, vi que você se emocionou falando disso. E agora também falando um pouquinho sobre o teu começo, a forma como você olhou, quando você para e se olha para trás, tudo isso. Pô, o filme que deve passar é uma loucura, né? Pô, uma loucura, cara. Mas é assim, gratidão mesmo, né? Por todas essas pessoas, Rivelino, pessoal da cozinha do clube, os enfermeiros do clube, o pessoal que trabalhava ali, que ficava com a gente dia a dia, né, cara? Então, assim, gratidão por eles, né? A minha mãe, que, pô, sozinha, né, cara, conseguiu me dar uma educação, não só para mim, mas também para meus irmãos, né? Então, assim, me ensinou os valores da vida, né? Eu sofri muitas coisas por não ter tanto conhecimento e acreditar demais em algumas pessoas, mas, enfim, aprendi de uma forma difícil, mas, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu me tornei, pela pessoa que eu me tornei, pelo homem que eu me tornei, né? Errar, cometer erro, todo ser humano vai cometer, mas assim, graças a Deus eu entro de peito aberto nos lugares porque, cara, não fui vagabundo com ninguém. Desculpa até a expressão, mas realmente foi isso. E hoje o Rosinei, com quantos anos você tá? Tô com 40. 40 anos de idade, bem resolvido, sucesso na carreira de jogador. O que o Rosinei está fazendo? O que você projeta para o teu futuro? Enfim, você parou quanto tempo faz? Já faz, acho que 7 anos. E o que você está fazendo? Você nunca pensou em ser treinador, aquele papo de ser treinador, ou tá envolvido ali? Cara, eu fiz a licença B, né? Fiz a minha licença na CBF, fiz curso de gestão, né? Trabalho com isso, né? Faço intermediação de atletas hoje. Estou muito feliz. Virou um empresário. Faço a gestão de carreira dos atletas. Eu estou muito feliz, né, cara? Porque eu vivi tudo isso, espero passar isso para os meninos que a gente trabalha, né? Porque não é uma vida fácil, né? Mas quando você acredita nos seus sonhos, né? Quando você é disciplinado, é determinado, você alcança seus objetivos. Então, é isso que eu procuro passar para todas as garotadas. Você tem jogador lá na base do Corinthians? Tem o Breno, que é da Dotes. Ele é sub-20, é isso? Ele é da empresa da Dotes, né? Da onde eu participo com o pessoal. E, cara, a gente está fazendo um trabalho de gestão. E toda aquela ingenuidade que você tinha, que devem ter te tomado dinheiro também nesse meio, porque acontece muito, né? Você aprendeu, hoje em dia você aprendeu. Tá ligeiro. Certeza, tá ligeiro. A gente começa a criar casca, né? É isso. Então, é isso. Então, a vida é isso aí. Rosinha, deixa aqui o... Enquanto... O sanduba do mestre Isso, Cuca, a gente vai falar... Enquanto o Rosinei vai pensar, explica para ele aí. Põe aqui o... Não, deixa aqui o mestre Cuca. Põe aqui no GCzinho o endereço da rapaziada do mestre Cuca. Eu vou até abrir, Abre o sanduba. enquanto o Rosinei aqui, vai assim, pensando. a ideia é a seguinte aqui, você escalar o time
ou o time de todos os tempos do Corinthians, ou com quem jogou com você, da tua carreira inteira, do Corinthians, obviamente, né? Você escalar pra gente aqui o time do Corinthians, ó. Do goleiro ao ponto esquerda. Vai pensando, você pode escolher. Aí. Você pode escolher o time. Vai fazendo para ele. O time que você jogou junto, ou o time aqui, que. Ó, aqui que o dedinho tá osso aqui. Lateral direito. Vamos lá. Daqui a pouco eu mostro. Mas aí eu tenho que ter jogado junto ou posso falar o que você quiser? O que eu quiser? Caramba, velho. Lateral direito, então, pô, se eu pudesse ter jogado, seria o Zé, né? Zé Maria. Zé Maria, um grande super Zé. Que esteve aqui também. Pô. O Zé Maria teve aqui no dia que o Fernando Lázaro caiu. Você acredita? Ele veio aqui no dia que o Lázaro foi mandado embora. E ele veio, hein? Ó. Veio, firmeza. O filho dele caiu à tarde, ele falou, não, a gente ligou. Pô, Zé, você vai? Não, vou, cara. Vai começar com o goleiro. Você não quer o goleiro? Aí tá uma o seu goleiro da sua cabeça aí. Mas o Cássio, né, cara? Mesmo gostando pra caramba, porque eu lembro quando eu era da base, eu ficava vendo o Ronaldão, né, cara? Falava, Ronaldo, cara, monstro. Tem como colocar os dois, não? Tem. Vou pôr os dois. Ronaldo, Cássio barra Ronaldo. O Ronaldo é figura demais, né? É o seu time. Cara, pô, sensacional. O Ronaldo é demais. O Ronaldo é figuraça. Aliás, me mandou mensagem agora. Porque sabe que o Ronaldo, numa pelada dessas de Master, ele quebrou a clavícula. Eu vi que ele tava. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, aí, seu frangueiro desgraçado, como é que você tá? E ele mandou agora, estou no remédio, acordo e durmo. Semana que vem já estarei bem melhor. Imagina, grande Ronaldo jogando. A gengibrina dele deve estar deixando ele louco. Eu ficava, que a gente morava ali debaixo da arquibancada, ali onde é a fazendinha ali. E aí a gente treinava de manhã, e aí, cara, eu acabava o treino correndo, treinava lá no terrão, né? Vinha correndo, tomava banho e ficava ali vendo o treino do profissional, né, cara? E aí via essa lenda aí, né, cara? Esse cara. E o Ronaldo é um cara de grande personalidade, sempre foi também. Sua zaga, Rosinei. Caramba, a zaga. Você pode misturar com os caras que jogaram com você, o que você quiser. Ai, caramba. Vamos lá, então. Eu colocaria aí o Fábio Luciano. Grande Fábio Luciano é bola, hein? Tá devendo a visita aqui, né? Pô, trabalhamos juntos na ESPN, é um baita cara. E joga um futebol. Sim, tá lá. E joga um futebol e fera, hein? O Fábio Luciano é monstro no futebol. E Chicão. Grande Chico. Chico veio aqui também. Chicão é monstro. Demais. Pô, se inscreva aí na Alambrado Alvinegro e Mestre Cuca na cabeça também. Tá aqui, ó. E pela esquerda? Caramba, pela esquerda, Clebão, cara. Grande Kleber. Clebão jogava muita bola. O Kleber, a gente tá tentando trazer ele aqui até para contar aquela história. O Kleber foi um dos melhores laterais da história do Corinthians. Sim. Eu acho que como corintiano, acho que ele, enfim, cometeu um equívoco de ter brincado aquela parada lá do Galinha Preta e tal, mas isso não tira o fato que ele foi um puta de um lateral. Nossa, jogava demais. Aí você quer o meio-campo de que forma? Um volante, 3-6, você monta aqui do jeito que você quiser. Vamos fazer aí 3, né? Então vai. Aí um volante, primeiro volante aí eu colocaria. Caramba, que difícil, hein, cara? Você pode começar por quem você quiser aqui, o lateral, o treinador, Mas eu colocaria aí de primeiro volante o Birubiru. O Birubiru, cara. Veio aqui também já. O Biru chegou aqui com uma sede, rapaz. Acho que ele tava com uma pedrinha. Acho que foi um churrasco e ficou uma pedrinha de sal grosso. O Biru aqui, é né? monstro. Ela ficou presa a pedrinha de sal grosso. Gente boa. Gente boa, Birubiru. Aliás, estou devendo para ele uma parada lá que ele pediu um gel. Acho que seria... massageador. O Biru é demais, cara. Que a gente fez um merchan no programa lá. O Biru fala cansado, né? Ô, Cascão, porra, não tem lá um gel, aquele gel que o Neto falou lá? Escola pra mim lá. Falei, tem, Biru. Tá Cavou? Cavei, tá. Só que precisa achar o Biru agora, né? Ele mora na praia, ele mora no litoral, o Biru. O Biru tá morando na praia. No Guarujá. E aqui, 3-6? 3-6, né? Você pode se colocar aqui também. Tem que me colocar? Não, você pode ou não, você que escolhe. Eu colocaria aí Marcelinho Carioca. Grande. Para mim, o melhor de todos ali. Marcelinho Carioca. Então vai, me coloca aí na meiuca aí também, né? Grande. Rosinei. E aí, 3 atacantes ou você quer mais um aqui chegando?
Pô, já tem quantos aí? Dá Não, pra pôr 3? Dá pra pôr 3. Nossa, Né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 3. faltam 3. Técnico, quem é o técnico? Pra mim, o Tite. Quase Seu adeus, não. Quase unanimidade. unanimidade, né? Eu tô vendo aqui o time escalado, ó. Tá faltando pra colar na lambrada aqui. O Cássio que não veio, o Zé Maria já veio, o Chicão já veio, o Fábio Luciano tá pra vir, o Biro já veio, Grande Rosinei, Marcelinho, seu adeus Noah. Quase todo mundo veio. Falta o Kleber e o Fábio Luciano. É isso, o Cássio. Cara, e o Sócrates, não tem Ô, como, doutor. né, cara? Doutor aí, Vou pôr o põe ele Sócrates. de Vou pôr o Sócrates aqui, ó. cabeça pensante. 2 atacantes. Caramba, atacante. Carlitos Teves. Carlitos Teves. E o outro. E lembrando pra você se inscrever na Alambrada Alvinegro, hein? Se inscreva na inscreve Alambrada aí, Alvinegro, tem galera. o nosso link aqui na descrição da resenha, pra você acompanhar esse papo com o Rosinei e tantos outros que a gente já fez aí. Cara, eu gostei muito. Você Tem pode rapaziada fazer mandando um monte de nome aqui no ataque chat, de ó. 2005. Pode ser o Nilmar. A galera mandando ali, Edson, Teves, Fenômeno, Ronaldo, né? Ronaldo, Sheik. Os caras mandando aqui, ó. Caramba. Luizão, os caras Ronaldo, mandaram agora. Ronaldo, não Fenômeno. tem como, né, cara? Não tem como. Ô, Rosinha, aproveita e me fala o que você acha que aconteceu com o Nilmar. Aí foi o lance da depressão mesmo, porque ele era sempre foi um grande jogador, né? Jogava demais, cara. Pô, dá pra fazer uns 15 times, né? A galera não se preocupa com esse lance da saúde mental, realmente. Mas eu vou te falar, cara. Eu posso pedir só um autógrafo no cantinho aqui? Claro. O jogador de futebol, a maioria, cara, quando tá perto de parar, tem essa grande luta aí, né? Porque... Boa. Essa é a nossa calçada da Você fama você aqui da chegou Lambrada, quando você parou, Acorda, você teve Pampa. algum problema assim de meio de deprê, de dificuldade de... Eu acho que essa transição é muito difícil, né? E assim, quando a gente vê que não tem mais condições mesmo, que, pô, por mais que você queira, suas pernas já não aguentam mais, é muito difícil, cara, porque a gente o meu foram 17 anos, 18 anos de profissão, né? E assim, convivendo vestiário lotado, resenha, porque a resenha, cara, é demais. A resenha é demais. Então, assim, isso dói demais, mas machuca mesmo, cara. Aí o cara não, pô, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que caminho eu vou seguir? E eu tenho um irmãozão meu, cara, no futebol. Falo que esse cara é um grande irmão meu mesmo no futebol, que é o Pierre, cara. Pierre é um grande irmão meu no futebol. É um grande amigo mesmo, um cara que, pô, a gente tá sempre junto, tá sempre conversando, tá sempre se falando. Cara que foi rival meu, né? Jogava no Palmeiras e eu no Corinthians. Depois a gente foi no Galo. Companheiro de equipe no Galo, e a gente se tornou uma amizade assim tão pura e tão verdadeira que eu falo que ele é meu irmão. Pierre me ajudou muito, muito mesmo. E, cara, quando a gente cara, a gente tava conversando sobre isso hoje, eu e Pierre. Falo, caramba, irmão, é difícil, né, pra gente, porque foram muitos anos, né, cara, viajando, a gente tava se concentrando, né, tá no vestiário treinando, e de repente, mesmo que a gente hoje tá aí numa nova função de trabalho, a gente sente muita falta. Então, cara, eu imagino o Nilmar, cara, pô, fala, mas o cara tem tudo, como que o cara fica assim, cara? Não é só o dinheiro, né, cara? Quando isso bate no ser humano, é difícil, cara. Eu fiquei um tempão em casa, assim, eu falava, caramba, o que é agora, cara? O que vai ser da minha vida? Você fica nessa preocupação, se perguntando, né? Mas o bom é quando você tem grandes amigos, assim, que te motivam. Família também, e você família, é casado? Né? Então. Você tem filhos? Tenho filhos, né? Então, assim, isso te motiva, te dá ânimo para seguir em frente, correr atrás, ir à luta, né, cara? Porque a vida não para, né? A vida não para. Você tendo saúde, você tendo
pessoas que confiam em você, você vai em frente. Então, aquela máxima que jogador morre 2 vezes é um fato. É verdade, é verdade. É difícil. Pra caramba, cara. Imagina. Pô, eu quero agradecer Não, demais. só fazer aqui. Não, agora, você ficou de abrir o Sanduba. Tem Não, então, é que eu tava esperando o Rosinei montar o time tem dele. Tem uma pergunta aqui, perguntar até pra rapaziada que tá aqui Vou pedir pro pessoal colocar a Bruna aí. perguntando se tem Sanduba vegetariano. Tem, Cuca? Tem Sanduba vegetariano? Tem de grão de bico Olha lá, e de shiitake. Tá o GC lá, o Mestre Cuca, o Instagram lá, @mestre_cuca _burger. X-salada? Que é esse aqui é o X-salada. Agradeceu grande Cuca, que é um grande irmão nosso lá. Olha, né? O negócio tá, É bom, fera, hein? Ó, é bom. vou mostrar pra câmera aí, ó. Você aprovou, Rosinei? Eu provei, eu comi Então, ali ó, antes. o Rosinei comeu, aprovou. Então, quem quiser. Bom demais, parabéns. Tem região de entrega? Como é que funciona lá, Cuca? Tá perto da USP. Então entra no Instagram, deve ter lá as recomendações, aqui, né? Ó, mestre_cuca_burger. É isso, né? Então entra lá. E se disser que viu no Alambrado Alvinegro, 10% de desconto. Essa coisa linda, já ganhando. Ó, tá grande audiência aqui, hein? Vamos pra cima, hein, rapaziada que é de São Paulo aqui, ó. É só procurar aí aumenta um pouquinho, se ligar agora, aumenta um pouquinho esse desconto pra rapaziada aí, vai. 15%. 15% de desconto para que você ligar agora no Mestre para pegar o Sanduba, você ganha 15%. Fala que você assistiu na Alambrada aqui no meu timão, tamo junto. Rosinei, sucesso para você sempre, cara. Que humildade. Obrigado. E você, mesmo. Eu digo isso sempre, cara. Tá falando isso até que tem cada pé de rato que jogou no Corinthians, meu. E é mala. E você é um cara que fez história, 12 gols em 2005, mais de 160 jogos, essa baita humildade, cara. Parabéns por tudo e sucesso sempre, meu. Obrigado mesmo. Agradeço pelo convite. Pô, tá aí. E aliás, o convite foi feito lá, a gente estava no Conafute. Como é que é o nome do seu parceiro? O Pedro que tá ali. Pedrinho. Falei com o Pedrão lá e... Cara, essas coincidências, né, da vida. Então eu tava lá, conheci o Rosinei. Eu já sabia que você era um cara gente boa, porque o anãozinho do Dinelso, que é meu parceiro, meu irmão, já falou bem de você. Então, uma pena que o Zeca não pôde vir para conhecer o grande Rosinei, mas depois a gente combina de novo. Oportunidade, não. É isso aí. Boa sorte para tudo teu, velho. Sucesso, saúde. Isso aí, vai Cascão. na fé. Então esse aqui que estamos aqui com o Rosinei, que todo mundo conhece, esse é o Cascão. Sou eu. Do Corinthians aí, Cascão. A fera aqui é o Rosinei. A fera também. Esse aqui é o Cascão. É nóis. Tá com o celular novo já dos bandidos que te roubaram? Eu queria dizer pros bandidos, ó, vocês roubaram meu celular, quebraram meu vidro, mas, cara, eu ganhei tudo, então... Cara, e vocês vão tudo pro Chilindró, azar de vocês. Isso aí, rapaziada. Então é isso aí, valeu. Cola aqui no Alambrado, você que segue o meu timão. Siga o Alambrado Alvinegro também. A resenha acabou aqui agora, a gente vai subir esse bate-papo com o Rosinei no nosso canal. Falou muita coisa bacana aqui. Então siga a gente. Segunda-feira tem o nosso Papo Fiel aqui no Boteco. Terça-feira tem Descascando. Isso. E quinta que vem tem samba. Como é que é o nome? É o Inimigos da HP, verdade. Grande Seba, que é Corinthians. O Seba vem aqui. Quem mais, Vitinho? O Seba e o Alemão também. O Seba e o Alemão vão colar aqui no Alambrado. Então tamo junto, rapaziada. Obrigado por dar esse moral pra gente aqui. Aquele teu grupo do WhatsApp do Coringão. Fala que o Cascão toca o hino do Corinthians aí, Cascão, tá falando um monte de groselha aqui no Alambrado. E que é da hora. Hoje falei pouco. Tamo junto, cola no Alambrado e vai Corinthians. É nóis, valeu. E o Neto vai ficar bravo de não ter colocado ele aqui. Tem isso aí também, tem isso aí também. Grande abraço pro Netão aí. Valeu.